Você se lembra como era gostoso beber a água fresquinha no filtro de barro da sua avó? O mundo mudou, mas os filtros de barro continuam sendo amados pelos brasileiros. E a Aqualive sabe disso. Conheça o Aqualive Terracota. Desenvolvido através da união entre o clássico e tradicional filtro de barro com a mais avançada tecnologia de tratamento de água da Aqualive, o Terracota possui um design vintage que combina perfeitamente com todas as decorações. Este purificador tem excelência em filtragem de maneira singular. No entanto, vai muito além disso. Ele transforma a água da torneira na água ideal para o seu corpo, rica em magnésio, alcalina, antioxidante, muito mais hidratante e livre de contaminantes. Graças à poderosa tecnologia exclusiva da Aqualive. Você merece a melhor água. Aqualive Terracota. Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast aqui do meu canal. Podcast que está na segunda temporada. A gente fez um projeto piloto aí ano passado, a primeira temporada. Não me lembro quantos vídeos botamos, uns 14, 16. E foi muito bacana. Eu recebi muito xingamento, inclusive, quando a gente interrompeu esse projeto. Parou por um tempo, férias, né? O pessoal me xingou, falou, Samuel, e agora? Como é que fica aí? Porque eu fazia meu exercício físico, eu fazia minha academia, ouvindo o podcast, agora não tem mais conteúdo. Aliás, falando nisso, em fazer academia, ouvindo e tal, os nossos vídeos de podcast, eles não estão apenas no YouTube. Você também pode consumi-lo no Spotify. Toda segunda-feira colocamos lá, toda segunda-feira a partir das 18 entra o novo episódio, né? Que na quinta-feira é postado aqui no YouTube. Bom, os números desta segunda temporada estão mostrando que o nosso público está gostando dos nossos convidados. Quero agradecer imensamente você, nosso consumidor de conteúdo digital, agradecer por prestigiar e por todo o trabalho de formiguinha que eu sei que vocês fazem aí divulgando estes vídeos, colocando no grupo de família, ajudando a fazer com que esse canal ganhe cada vez mais relevância aqui para o YouTube. Quero também agradecer o nosso patrocinador deste episódio, Aqualive Group, um grupo, né? Uma empresa que se preocupa em estudar e levar água de qualidade para o nosso consumidor. Será que é importante, né? Será que água é importante? Já fizemos até um episódio aqui falando só sobre o consumo da água, a importância de cuidar do que compõe 70% do nosso corpo, né? Só 70% do nosso corpo é água. Bom, então, pessoal da Aqualive, gratidão por estar apoiando esse nosso episódio. E vamos deixar de churumelas, vamos trazer aqui, vamos apresentar o nosso convidado de hoje. Eu tentei trazer o presidente da República aqui, eu tentei trazer o Papa, eu tentei trazer esse pessoal porque seria mais fácil de trazer do que o convidado de hoje. Ele é um gaúcho, ele é de Porto Alegre, mas ele fugiu daqui, ele sumiu daqui, então ficou difícil para convidar ele para trazer. Hoje a gente estendeu um tapete vermelho, comemorou a vinda dele estourando com bucha, champanhe não, né? Estourou com bucha aqui para comemorar. Porque o cara, ele é um ícone da medicina da longevidade. Inclusive, ele não sabe disso. Ele está aqui me ouvindo, ele não sabe do que eu vou falar. Mas quando eu falo sobre ele, eu brinco, fazendo, não sei se é bullying ou se é elogio, se ele gosta disso, mas eu digo que ele é o Dr. Jeffrey Life brasileiro. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. Então, eu quero dar as boas-vindas ao Dr. Uronal Zancan. O nome, não é só o nome que é diferente, uma pessoa diferente, né? Que fez da ortopedia, da traumatologia, migrou
para uma coisa completamente oposta do que fez durante a vida toda. E nós vamos falar um pouco da tua história aqui. Mas boas-vindas para você. Obrigado por ter aceito esse nosso convite, em passagem a Porto Alegre, ter aceito estar aqui no meu podcast. Eu estou muito honrado, Samuel, e estou aqui pagando dívida para você, porque você participou de 2 eventos meus, eventos de desenvolvimento da saúde, e congressos que eu chamava da Super Saúde, e quando me convidaste, eu estava em Garopaba, eu não vim a Porto Alegre, fui adiando até que hoje eu vim mais para cumprir com esse compromisso contigo aqui. Mas é uma honra estar aqui contigo. Não é dívida nenhuma, não estava me devendo nada. Eu fui para aquele teus congressos com muito amor no coração, porque você escolheu ali médicos ícones. Eu me senti, inclusive, envaidecido de ter participado, ter sido lembrado para isso. E parabéns, porque todos esses eventos que você faz, eles ganham uma proporção assim a nível de Brasil e gente que mora fora do Brasil. Eu recebo comentários demais, assim, é uma coisa grandiosa. Parabéns, viu? Obrigado. Bom, doutor Uronal, eu vou ceder aqui para você um tempo que todo o meu convidado ele tem no início do podcast para se apresentar, né? Porque assim, nem eu sei tudo da tua vida. Imagina os nossos convidados, nossos seguidores aqui, desculpa. E assim, você é um cara que do nada parece aquela história, escorregou, bateu a cabeça, quando levantou, mudou tudo, assim, né? Porque você migrou de uma área onde, dentro da medicina, a gente até brinca, né? A gente fala assim, que ortopedista não é médico, né? É quase um açougueiro, né? E aí você foi de uma área que olha só para músculo e para osso, e você descobriu que por trás disso existe um corpo humano, físico, espiritual, mental, e hoje se tornou... Eu brinco muito, né? O Dr. Jeff Life é um cardiologista que não entendia nada de medicina integrativa, e quando ele começou a despertar para isso, ele se tornou aí um ícone, né, dentro da medicina integrativa. E por que eu comparo assim? Porque a gente está falando, o Dr. Jeff deve estar com seus 80 e poucos anos, né? E você é um cara que vai chegar aos 80 e poucos anos meio que imitando ele, assim, né? Shapezão em dia, massa muscular bombando. Só sem tomar hormônios. Muito bem. Mais nobre ainda, né? Vai chegar lá no natureba, assim, né? Tudo natural. Mas tá com o corpão todo, musculatura tá bem. Na verdade, eu tô hoje com 72 anos... com uma saúde melhor que eu tinha há 30 anos. Eu tenho mais massa muscular, eu tenho mais energia, eu tenho mais disposição para o trabalho, eu durmo melhor, eu tenho 15 quilos a menos, eu tenho um relacionamento com as pessoas muito mais amoroso. Ou seja, eu me considero melhor do que nos 30 anos de idade. Isso aí não foi eu caí e levantei, não. Eu acho que eu fui programado para fazer tudo isso. Quando nós entramos na faculdade não foi para aprender a tratar a doença. Nós entramos na faculdade para ajudar as pessoas a terem mais saúde. Foi isso que nos levou para a faculdade. Era o objetivo. Na primeira semana a gente descobriu que era tratar doenças e a partir daí nós só estudamos doença. Mas eu vim de uma história biológica de dores na coluna. Então, com 14 anos, já tinha dor cervical, já tinha dor lombar, e foi indo, dores que eu suportava, não suportava. Quando entrei na faculdade, todos os meus professores, assim, isso é normal, o velho normal. E daí, por uma dessas razões, eu nunca pensei em fazer ortopedia, mas eu acabei fazendo ortopedia, e meus mestres na ortopedia disseram assim, quem não sofre da coluna, um dia vai sofrer. E eu estava lá tratando... Uma sentença. Uma sentença, né? E me dedicando à cirurgia de joelho, eu estava fazendo ortopedia tradicional, montei uma clínica, a clínica estava florescendo. Enorme. Hoje é uma clínica enorme, hoje nós atendemos 8 mil pacientes por mês. Meu pai, é muita coisa. Tem 40 ortopedistas trabalhando lá na clínica. E daí eu tive uma hérnia de disco lombar. Chamei o melhor cirurgião de Porto Alegre, pedi para operar. Eu sabia que tinha que operar. 10 anos depois, a segunda hérnia de disco. Já dizia assim,
aquele que faz a mesma coisa vai colher sempre os mesmos resultados. Então, nessa segunda hernia de disco foi que caiu uma ficha. Todos os médicos diziam que tem que operar. Olha só isso. Minha mão não levantava. A minha mão vinha até metade só. Mas daí caiu uma ideia na minha cabeça. Eu consigo curar sem cirurgia. Sem nenhuma base científica. Só intuição. E eu arrisquei. Só que não arrisquei esperando que Deus me curasse. Eu arrisquei, fui inventando, fui fazendo coisa, fui buscando coisa. Um mês depois, eu estava com menos de 70% das dores. Menos de 30%. Eu tinha 70% melhorado. 6 meses depois, eu estava curado. Não só curado, como eu estava 15 quilos mais magro, eu estava mais forte, eu estava com mais energia, eu estava dormindo melhor. Ou seja, eu descobri uma coisa que nós aprendemos na faculdade. Eu descobri saúde. Aí eu descobri que todos os meus 20 anos de ortopedia, mais os 6 anos da faculdade, foram anos que não me ensinaram o básico que era a pessoa ter saúde. Então, a partir daí, faz 26 anos, eu abandonei o estudo das doenças ortopédicas. Faz 26 anos que eu não abro um livro, uma revista de ortopedia. Não quero mais estudar doença na minha vida. Eu quero estudar como curar as doenças ortopédicas. Então, de operador de joelho, eu passei a prevenção de joelho. Passei a dizer assim, tu não opera joelho, espera 30 dias e faz exatamente esses 5 passinhos aqui. E as pessoas faziam e melhoravam. Agora faz mais um mês. E as pessoas acabavam não operando. Então, hoje eu posso dizer que nenhum paciente meu que seguiu essas orientações operou hérnia de disco. Nenhum mais operou hérnia de disco. Todos ficaram sem dor. E todos se livraram da cirurgia, que não serve para muita coisa. Ela serve para acabar a consequência, que é a dor, que é a inflamação do nervo, que é a discopatia. Mas não alivia. Passa 2, 3, 4 meses, volta a dor de novo. Então, nesses últimos 26 anos, eu tenho me dedicado a estudar a saúde. Estudar como curar doenças. Mas aí é um problema, né? Você não tem medo, não, cara? Você não tem medo. Você está indo contra todo um movimento aí, porque o mundo precisa de doença. A doença é o que movimenta a economia do mundo. As 10 maiores empresas, as 10 empresas farmacêuticas das 500 maiores empresas dos Estados Unidos, da revista Fortune, as 10 tiveram mais lucro do que as 490 junto. Está no livro do Bruce Lipton, lá da... evolução espontânea. Então, é muito... E é fundamental de que todo o ganho financeiro que existe com a doença é um absurdo. Isso aí. As indústrias alimentícias só vendem lixo. E são ricas, são milionárias. E quem paga as propagandas em rádio, televisão? As indústrias alimentícias, as indústrias farmacêuticas, ou seja, quem lucra com a doença. Então, não há interesse nenhum, por exemplo, de uma Globo da vida, durante a pandemia, ficar dizendo que se as pessoas investissem na saúde, iam aumentar a sua imunidade, iam aumentar a sua saúde imunológica, iam ter menos risco. Nunca nós ouvimos um médico falar na Globo isso, ou em qualquer outro órgão. Porque o patrocínio da propaganda na televisão vem da indústria que precisa adoecer pessoas. Né? E tem um livro de um Klotsky, que foi presidente da Biblioteca Cochrane durante 10 ou 15 anos. A Biblioteca Cochrane, para vocês que não acompanham, é a biblioteca que tem as evidências científicas mais confiáveis. Onde o que diz um artigo que foi publicado pela Biblioteca Cochrane é tido como certo até prova em contrário. E ele escreveu um livro falando da máfia na saúde. E que, infelizmente, tem colegas nossos que participam disso e ganham dinheiro com a doença. Mas 90% dos nossos colegas não ganham. E por que os nossos colegas que não ganham dinheiro ficam defendendo a doença? Lavagem cerebral que nós sofremos desde o primeiro ano da faculdade. Então, é uma maneira bloqueada que nós médicos fomos educados. Tá?
eu não tenho medo contra isso, porque a medicina que eu defendo, que é a medicina da saúde, ela não é contra a medicina da doença. Diga-se de passagem, a medicina da doença tem que existir. Se eu tiver uma apendicite, por favor, me leve para o melhor cirurgião. Não vai tratar com chá, né? Não vai fazer lá. Um reiki para passar. Não, eu quero. Se eu tiver um infarto, me leve de Instituto de Cardiologia. Nós precisamos dessa medicina que faz a emergência. Essa é fundamental. Mas a medicina tradicional, que eu chamo a medicina da doença, não está preparada para atender as doenças degenerativas. E tem um fato muito emblemático disso. Em 2019, teve em Porto Alegre Dr. Paul Queiran Welton. Dr. Paul Queiran Welton é considerado a maior especialista do mundo em hipertensão. E ele veio para cá para ganhar o título honoris causa da URGS, ou seja, um título honorífico inquestionável. E ele deu uma entrevista para o jornal Zero Hora, de 2 páginas, e estava escrito assim, em letras garrafais em cima, doutor hipertensão. E ele foi falando sobre hipertensão, muita coisa interessante, mas lá no último parágrafo, no penúltimo parágrafo, ele disse o seguinte com essas palavras: eu tenho pressão alta, minha mulher tem pressão alta, meus 2 filhos têm pressão alta. Ou seja, o cara que mais entende de hipertensão no mundo não consegue curar as pessoas que ele mais ama. Tem que ter uma coisa errada. Passado 4, 5 meses, eu recebi em Porto Alegre 150 pessoas que participam de um programa. Eu tenho um programa chamado ProSer, que é um programa de desenvolvimento da saúde. Tem hoje 15 mil pessoas que já fizeram o ProSer. Mas dessas vieram 150. São as pessoas que queriam passar comigo um fim de semana, fazer uma imersão e tal. E lá pelas tantas eu perguntei, quantos de vocês tinham hipertensão quando entraram no programa? 23 levantaram a mão em 150. Aí eu perguntei em seguida, quantos ainda têm hipertensão? Só um levantou a mão. Eu me lembro bem, o senhorzinho sentado à direita ali, assim, e ele ficou de pé e disse assim, mas doutor, eu tomava 4 remédios para hipertensão, hoje eu só tomo 1. E eu vou parar de tomar em 60 dias. Ou seja, aqui está a diferença. A medicina da doença, a medicina tradicional, trata a consequência e não a causa. E ao tratar a consequência, ela apenas diminui a evidência da doença. Nós tratamos a causa. E qual é a causa? Tratamos a causa? Não, nós atacamos a causa. E qual é a causa da hipertensão? Perda de saúde. Perda de saúde. E da diabetes? Perda de saúde. E da dor da coluna? Perda de saúde. E do Alzheimer? Perda de saúde. E do câncer? Perda de saúde. Então é a mesma resposta para tudo? Sim. O indivíduo que tem saúde 100% não tem nenhum sinal de perda, nenhum sinal de doença. Então, a solução começa a cair de madura sozinho. Fica fácil ser médico agora, né? Sim. Trata uma única coisa. E dá a mesma resposta para tudo. É. Por que eu tenho Parkinson? Perda de saúde. E o que eu faço para curar o Parkinson? Ora, se a causa é a perda de saúde, tu tem que recuperar a saúde perdida. É simples assim, simples assim. E como é que eu faço para recuperar a saúde perdida? É muito difícil. Se somar tudo que existe 100 recursos que tu pode aplicar na tua vida. Mas tu pode esquecer 90. Fica só com 10. Aplica esses 10 recursos e em pouco tempo, muito pouco tempo, você vai notar melhoras no teu corpo e curar as tuas doenças. Se aplicar 100%, não parcialmente esses 10 recursos aí, né? Até aplicando parcialmente. Por exemplo, vamos dar um exemplo assim. Qual é, indiscutivelmente, o principal recurso para aumentar a saúde? Isso aí é científico, não é porque eu gosto ou porque eu tenho que fazer, é a musculação. Depois nós podemos até falar por que a musculação está nesse grau tão elevado. Então, se eu for fazer uma academia bem feita, eu melhoro muito rápido a minha saúde. Se eu fizer academia mal feita, mas procurar melhorar cada vez mais. Porque tem gente que faz academia mal feita e fica 10 anos fazendo mal feita, não tenta melhorar, daí não adianta. Não, mas aí que tá. Por que eu falei fazer? Porque você falou melhorar rapidamente. Para melhorar rapidamente, você tem que aderir ao que o profissional indica para você. E daí tu tem toda a razão. Porque senão você demora para ter uma resposta. Mas daí as pessoas assim, mas eu contrato personal trainer. Eu pago.
Só que tu vai quebrar a cara. Só 5%, essa é uma estimativa minha, eu posso estar errado, mas acho que não. Só 5% dos personal trainers entendem exercício para a saúde. E esses tu não contrata. Porque esses, além de cobrar muito caro, eles têm agenda cheia. Não, Tu vai pegar aquele Tu vai pegar aquele que não entende e que cobra mais ou menos. Esses não sabem. Então, as pessoas que entram no programa, eu digo assim, por favor, não contrate personal training por 90 dias. Estude o que eu vou te ensinar, o que minha equipe vai te ensinar. Porque ele vai aprender a fazer verdadeiramente a musculação correta. E pessoas que dizem assim, já teve caso, eu faço a musculação há 10 anos, eu sou forte, não sei o quê. Então tá, tu vai fazer um mês essa técnica. E depois de um mês voltou assim, doutor, em um mês eu ganhei mais músculo que nos últimos 2 anos. Porque não tem mistério, é só aplicar a técnica da fisiologia do exercício correta. Só que isso não é bem divulgado. Então, aí tu tem razão. Se aplicar corretamente, cura a dor na coluna em 2 meses. Cura a pressão em 2, 3 meses, a diabetes em meia dúzia de meses, ou seja, é muito rápido. O nosso corpo ele cura muito mais facilmente as doenças do que ele fica doente. Mas é por alto poder regenerativo, né? E eu gosto de brincar com o meu paciente, falando assim, vamos olhar a lagartixa, você corta o rabo, ele cresce de novo. O nosso corpo ele tem um pouco parecido com esse poder de regeneração, só que se você começar a cortar o rabo da lagartixa meio que frequente, ele não cresce, né? Ou seja, por exemplo, você para de comer comida inflamatória. Legal, o corpo vai regenerar. Mas come todo sábado e domingo aquela comida inflamatória. Não dá tempo de ele regenerar. Aquele rabo não cresce. E aí você vai falar, não dá certo esse teu programa. E isso que você falou é assim, eu não sei qual é a tua experiência, que tipo de paciente você recebe. Mas existe até uma coisa que a gente estuda assim dentro da medicina, meio falando da parte energética da coisa. Parece que quanto mais você se prepara, mais paciente doente vem para você, né? Eu lembro assim, que quando eu comecei a engatinhar na medicina integrativa, na medicina da saúde, eu tinha um conhecimento pequeno, ainda tenho pequeno, mas era menor do que é hoje, né? E naquele momento vinham uns casinhos, um diabetesinho e tal, uma hipertensãozinha. E eu continuei estudando. E hoje, rapaz, parece que com mais conhecimento, parece que eles falam, o universo fala assim, eu vou te dar uns desafios. E eu recebo pacientes que eu chamo de poliesculhambados, assim, aquele cara que ele tem, não é só uma síndrome metabólica, ele tem síndrome metabólica com hipogonadismo, com hipotireoidismo autoimune, ele está todo bagunçado. E esse paciente, eu digo para ele, cara, olha só, você imagina que eu não sou teu médico, você não está me contratando para ser teu médico. Me contrata para ser administrador da tua empresa, tá? Imagina teu corpo como a tua empresa. Uma empresa que, inclusive, você geriu muito mal. Porque você está me trazendo... Pré-falida. Não, você está me trazendo ela em recuperação judicial. Você tem 20 milhões negativo no banco. E nesse momento, nesse estado que você está, não é com 80% de mudança que você vai... Ou é 100% ou é nada. Eu não tiro você desse atoleiro, desse fundo do poço, com um pouquinho de mudança. Porque esse cara que chega... Vamos dar um exemplo da própria síndrome metabólica, né? O paciente chega lá com 400 de triglicerídeo, insulina em jejum. Ontem eu peguei um cara de 56 de insulina em jejum. Meu pâncreas doeu quando eu vi aquilo. Senti uma dor no pâncreas. Esse cara, eu digo para ele, ou é 100% ou não dá. Porque uma coisa é você tá bem e tipo, vou fazer exercício físico. Eu tô bem, só quero me manter bem. Ok, aí faz 3 vezes por semana, tá bom. Podia ser melhor, mas 3 vezes já tá bom para se manter bem, né? Vai fazer uma alimentação e tal, você vai fazer alimentação 6 vezes na semana, um dia lá, você deu tá ok, você tá bem, você só quer se manter bem. Mas esse cara que me procura, ele chega naquele jeito que ele não tem a opção de negociar comigo o domingo livre, para qualquer coisa, nem para exercício físico eu dou liberdade para ele. Eu digo assim, olha, a partir de agora é caminhada de 1 hora 7 vezes por semana. Mas 7 vezes... Cara, fica quieto, porque eu já tinha que te mandar fazer 2 vezes por dia essa caminhada. Eu tô te dizendo que uma vez eu não negocio. Por quê?
que quando os caras chegam nesse estado, e que não é tão raro não, é só olhar ali fora, doença, pessoas doentes assim tem demais. Nesse estado aí, é aquele paciente que ele já procura um médico como nós, meio reticente, porque os vizinhos falaram assim, né, tu vai nesses médicos na nova geração, né? Que eu nem acho que é novo. Isso aqui que a gente faz é antigo pra caramba, é milenar. Hipócrates já ensinava isso. Nova geração é dar Ozempic pra emagrecer, é dar remédio pra emagrecer, entendeu? Eu acho que eu sou raiz, eu sou lá da antiga, nem me acho não. Mas eles vêm com aquele preconceito de que é tudo charlatão, não sei o quê. Aí ele vem, ele pega o que a gente ordenou ali, né? Exercício físico, sono, água, papapá. Ele fez tudo 80%. E ele não saiu do atoleiro que ele estava. E ele fala o quê? É verdade, não funciona, né? Porque ele não entendeu que ele foi expert em inflamar o corpo. Ele só vai desinflamar se ele se tornar um expert. Ele tem que pôr a mesma energia que ele botou para se afundar, ele tem que pôr para se recuperar. Né? Na verdade, eu acho que tu tá plena razão dentro do consultório. Quando tu tá olhando no olho do teu paciente, ou eu faço também numa consulta online, que eu tô olhando no olho dele, tô vendo ele franzir testa, eu vou de sola no peito dele. Teoria do joelhaço. Agora, quando eu atendo 500 pacientes que entram num programa... Não, em grupo é diferente. E daí eu não posso assustar, então... Não, grupo, mas aí porque não tem individualidade, você está fazendo uma coisa, mas assim, o que melhorar, melhorou, né? E a melhora, daí nós trabalhamos o retorno da melhora. A melhora gera energia para fazer mais. E daí melhora mais um pouco, então vai construindo. Tem um grupo de pessoas dos 500 que são 10, 20% que se atiram de cabeça. Eles fazem tudo que tem que fazer direitinho e as melhoras são espetaculares. Daí eu chamo eles e mostro assim... O exemplo. Olha aqui, ó, um mês já emagreceu 10 quilos, a pressão diminuiu o remédio para a pressão, acabaram as dores, está dormindo melhor. E você? Que está fazendo mais devagar. Quando é que você vai seguir esse exemplo aqui? Então, aí eu começo a ter modelos para mostrar para o participante. Isso você gamifica. Aí em grupo, isso é muito legal, porque é mais ou menos como qualquer esporte também. E eu não posso assustar ele. Porque se o cara fizer um pouquinho, melhorar um pouquinho, é melhor do que se assustar e... não, isso aqui não é para mim. Vou embora, daqui não é para mim. E isso acontece às vezes. Chegar a filha, tem 2 ou 3 casos assim, da filha chegar e dizer assim, mãe, tu comprou isso é picaretagem, não vai melhorar, devolve isso aí, não sei o quê. Daí a mãe, não, mas o doutor é bom, eu vi um vídeo, gostei dele, eu simpatizei com ele parece honesto. E daí a filha, não existe honesto nesse... E daí tira a mãe do programa. E daí dá o quê em troca? A vidinha que estava levando a mesma vida. Eu tenho tanta certeza da melhora que eu tenho a super garantia dos resultados. Olha só como foi. O paciente entra e em 90 dias ele tem que atingir os resultados que ele quer atingir. Não sou eu que determino. Daí ele vai dizer assim, alguns dizem assim, não atingiu o resultado. Tu fez alguma coisa errada. Toma aqui uma madrinha ou um padrinho que vai te acompanhar nos próximos 90 dias. Agora tu vai prestar conta para esse indivíduo aqui. Daí ele começa Uma babá. E daí ele começa a fazer isso. Se não fizer, ele começa a perder a chance de receber o dinheiro de volta. E quando ele faz, ele tem resultado. A ideia assim, é receber todo o dinheiro de volta e mais R$500. Sabe quantos eu já devolvi? Nunca. Nenhum. Porque as pessoas... Isso é curativo. As pessoas aplicam, nota a melhoria. Tem um paciente, esse é emblemático. Christopher Walker, 74 anos, é um britânico, mora no Brasil há 50 anos, veio trabalhar para a Petrobras e acabou ficando aqui no Brasil. Eu entrevistei ele e disse, doutor, quando eu entrei no programa, eu tomava 1.054 remédios por mês. Daí eu fui melhorando, não sei o quê, e eu cheguei assim, tá aí, e quando chegou nos 100 dias, que eu sempre digo que 100 dias atinge o objetivo, tu tinha parado de tomar? Não, eu tinha diminuído um monte, mas eu tinha certeza que em algum momento eu ia parar de tomar. Em 7 meses, ele parou de tomar remédios. 1.054 remédios. Qual é o milagre? Não tem milagre. E aqui entra uma coisa que tu disse, que as pessoas mais difíceis te procuram. As pessoas têm a mania da falsa religiosidade. Deus, me cure dessa doença.
É como se Deus fosse responsável pela doença. Ele que te adoeceu. E daí, Deus não vai contra a natureza. Tu construiu a tua doença, agora tu tem que desconstruir, tu tem que buscar saúde. E daí, Deus não fica ouvidos surdos para essa súplica. Ele manda lá para o consultório do Dr. Samuel Dalalassi. Aparece na vida dele alguém assim, vai lá no Dr. Samuel, assiste a live do Dr. Dalalassi, e as pessoas assistem assim, era o que eu estava precisando. É o instrumento, ele te dá recurso, né? Instrumento. E já que eu falei da falsa religiosidade, a pior religiosidade é aquela, diz assim, te desejo muita saúde, se Deus quiser. Como se Deus quiser? Por acaso Deus não quer muita saúde para todo mundo? Tem alguns que ele deseja a saúde, não? Não existe isso. Se eu me esforçar. E daí a oração que eu digo assim, para falar da verdadeira religiosidade, para quem acredita em Deus, é claro, assim, Deus, me mostre o que eu tenho que fazer para conquistar a minha saúde. Essa é a verdadeira religiosidade. Me dê o caminho. Me mostra o caminho. E daí aparece no nosso consultório, aparece nas lives. Olha, tá aqui, ó. Tu rezou, tu recebeu. Agora tá aqui o caminho. Tu vai fechar a porta ou tu vai entrar nesse caminho e começar a aplicar esse caminho? Sabe que eu vou falar uma coisa para você, já que você entrou nesse assunto. Eu sei lá, não vou saber precisar, mas umas 15 ou 20 vezes eu ouvi, dentro do meu consultório, pacientes falando assim, doutor, você sabe que eu estava, até ele descreve, sei lá, eu estava com uma dor muito forte, eu estava com uma depressão muito forte, eu estava com uma gastrite. Eles descrevem, pessoas aleatórias diferentes, né? E eu tentei tratar de tudo quanto é jeito, não consegui. E eu rezei muito para Deus me curar. E depois de ter rezado, eu abri o computador e a primeira coisa que apareceu foi um vídeo teu sobre aquele assunto. Eu ouvi isso já várias vezes, umas 15 ou 20 vezes. Acho muito, 15 ou 20 vezes, acho muito. Porque assim, a pessoa falou, foi imediatamente depois. Eu tava ali rezando pela minha questão, sei lá, do refluxo, da gastrite. Abri, foi um vídeo da gastrite. Tava rezando para falar depressão, não aguentava mais viver, entendeu? Aliás, falamos disso, fazer um convite aqui. Adriano, a gente consegue pôr link? Não? Consegue pôr alguma coisa aqui? QR Code? Aliás, essa semana a gente está comemorando 1.000 inscritos, né? Passamos de 1.000 inscritos num programa que está me fazendo muito, muito bem, tá? Receber os comentários e tal, que é o programa O Fim da Depressão. Um programa que, junto com um colega, irmão, Dr. Fábio Gabas, nós criamos um grupo, um curso, né? Um treinamento ensinando as pessoas a adotarem uma postura ativa na sua vida e não passiva, né? Porque as pessoas ficam muito passivas, como o Dr. Ronaldo está falando aqui, né? Ficam fazendo promessa e pedindo para que caia do céu uma cura para um dos males que mais acometem a população do mundo, não do Brasil. E eu convido você, 1.000 inscritos, a gente está comemorando esse marco com 96% de comentários de aprovação desse projeto, né, desse curso de imersão, desse programa de reverter todos os pilares que ajudam as pessoas a adoecerem nesse assunto, depressão. Então, convido, é um programa muito bacana, muito completo e que você pode conhecer clicando, botando o QR Codezinho aqui. Vem conhecer. Inclusive, a gente tem quantos dias? 15 dias de... 15. É um programa que você pode se inscrever. Não gostou, tem 15 dias para cair fora. Ou seja, 100% de segurança, não arrisca nada. Mas eu realmente tô convidando aqui porque depois de 1.000 pessoas fazendo depoimentos e ver que 96% delas tiveram alguma melhora, algum benefício, ou às vezes até a cura, convido você para prestigiar, para conhecer esse programa. Eu não conheço o programa, mas eu garanto para você que tem depressão, que se fizer o que o Dr. Samuel, eu estou intuindo porque eu conheço o conteúdo técnico do Samuel. Se você aplicar os conhecimentos do Samuel e não curar, eu te dou um carro 0 quilômetro. Olha aí! Porque é impossível aplicar os recursos de desenvolvimento da saúde
da forma brilhante como Samuel Mas fala aplica. sobre isso. Não, vamos lá, já entrou nesse assunto. Depressão, que é uma coisa mal do século, né? Sim. Tá. E que a gente aprendeu... Como é que se trata a depressão? A gente aprendeu como? Tomando, como é que Antidepressivo. Antidepressivo, aqueles, não sei o que. Já esqueceu. Da serotonina. Que bom que você esqueceu. Gente, inibidor seletivo da recaptação de da serotonina. recaptação da serotonina. Gente, isso não funciona. Você nunca vai encontrar alguém que curou a depressão tomando antidepressivo. Nunca ninguém curou. E por que a medicina faz isso? Porque a medicina só sabe tratar. Ela não sabe, ela não olha para a causa. E a causa da depressão não é problemas emocionais. A causa da depressão é problema metabólico, é distúrbio inflamação. É inflamação, é problemas intestinais, é problema... A inflamação é top, é isso. Enquanto Neuroinflamação, enquanto a insulina estiver lá em cima, não cura a depressão. Jamais. Então, por isso que quando adotam um comportamento, uma atitude de buscar aumentar a saúde física, toda a depressão cura. A minha experiência é muito clara nisso aí. Sabe que eu brinco, né? Porque às vezes chega alguma pessoa no meu consultório que ela não está ainda bem informada sobre essa parte da medicina integrativa e ela fala para mim, não, olha só, eu faço anamnese, né? Daí eu pergunto alguma doença, ela, não, tem depressão, mas olha só, isso está curado na minha vida. Eu falei, ai, que bom, então você não toma mais remédio? Não, eu tomo fluoxetina. Eu falei, tá, mas peraí, você está curada? Tô curada, então para de tomar. Se você está curada... Por que tomar remédio? A cura implica em poder abandonar o remédio. Não, mas se eu parar, eu volto. Não, então tu não está curada, né? Então você está mascarada, né? E é uma coisa que as pessoas não entendem isso. E mesmo assim é um curado entre aspas, porque eles têm aquelas crises de diminuição do ânimo. Claro, mas ela está curada porque ela está comparando a versão dela agora medicada com uma versão que estava no fundo do poço. Mas quando ela comparar com a versão plena, serotonina bombando, né? Neurotransmissor nas fendas sinápticas transbordando, ela não tem, porque você não consegue comparar uma versão tua com uma outra versão que você não conhece. Isso é difícil, né? Eu passei por isso. Quando eu tomava Ritalina e eu dizia que eu estava curado do TDAH, eu acho, tô curado, tá? Mas hoje a minha performance cognitiva, intelectual, é infinitamente superior à minha performance tomando Ritalina. Mas eu estava comparando aquela minha versão com a versão medíocre de alguém que não conseguia estudar, entendeu? Então é muito difícil fazer esse comparativo, né? Mas você percebe nos teus programas que os pacientes que têm lá um certo nível de deficiência serotoninérgica, mais triste, eles melhoram infinitamente disso. Não, todos curam depressão. Todos curam. E é uma coisa... E cura depressão fundamentalmente fazendo exercício físico. Na depressão, o exercício físico ele é a chave. Endorfina. Não só endorfina. Endorfina é um dos neurotransmissores que tu falou. Se faz um exercício físico, são 6 neurotransmissores. A endorfina, a adrenalina, dopamina, serotonina... Noradrenalina. Noradrenalina e a adrenalina estão junto ali. A ocitocina, aquele do abraço, e a anandamida. A anandamida está meio confusa, porque uns dizem que é um endocannabinoide, outros dizem que é um neurotransmissor, mas são 6. Por isso que quando a gente faz uma academia, sai da academia se sentindo Deus, se sentindo por cima da academia. Entra até, às vezes, deprimido, entra cansado, entra chateado, mas não tem como ser chateado na academia, porque tem tanta liberação de neurotransmissores. O neurotransmissor é a prova que nós estamos no caminho certo. Não só no caminho físico, até no caminho espiritual. Eu tenho um exemplo que eu sempre coloco. O indivíduo está indo atrasado para o trabalho e tem um chefe super exigente, aquele que dá queimada em público. E o cara, vou chegar 10 minutos atrasado, vou levar queimada de novo, e está lá ansioso, e ele olha uma senhora bem idosa querendo atravessar a avenida movimentada. Ele diz, ela não vai atravessar, não tem como, ela vai morrer aqui. E daí ele pega ela pelo braço, pede para os carros ir parando, e ele vai indo devagar, e os carros vão parando, e ele vai fazendo sinal e tal, atravessa a rua. Chega do outro lado, a velhinha agradece, e ele volta, em vez de chegar 10 minutos atrasado, vai chegar 15 minutos atrasado. Mas como é que ele está se sentindo? Extremamente bem. Porque ele fez uma boa ação, ele se tornou um ser humano verdadeiro naquele momento, e foi premiado com os neurotransmissores da felicidade. Então ele vai chegar lá, vai levar a puteada do chefe dele e vai ficar rindo, vai ficar dando. Recebe bem, né?
Porque ele fez a ação de um ser humano que ajuda o outro ser humano que tem dificuldade. A gente fala muito isso em palestra, que quando você aprende a servir, você aciona uma região. Existem regiões do cérebro que elas são antagônicas uma da outra, né? Você não consegue ser triste ao mesmo tempo que você é grato. Você não consegue ser grato ao mesmo tempo que você é triste, né? Existem coisas, uma inibe a outra, né? E o servir, né? Que é a real, o propósito da gente estar aqui vivendo essa experiência humana, né? É para a gente aprender a achar o nosso propósito de vida e indiscutivelmente, quando você aprende a achar o porquê que você serve, né? Você serve para quê? Você tem que servir para alguma coisa, né? Que é o Ikigai, né? O Ikigai. Quando você encontrar o teu Ikigai, você não tem como ser triste. Mas aqui eu quero colocar um pontinho diferente. O que diz os grandes filósofos da humanidade sobre a razão que nós estamos vivendo? Então, se nós pegar aqui no mundo ocidental, o maior filósofo foi Jesus Cristo. Foi o que trouxe uma mudança de comportamento. Qual é o maior ensinamento de Jesus Cristo? Imediatamente vem a nós aquela mensagem que a gente aprendeu na igreja. Amai o próximo como a si mesmo. Mas isso não é objetivo de vida. Isso é uma ferramenta para atingir o objetivo de vida. Qual é o objetivo de vida que Jesus Cristo foi muito claro e chega a ser assustador quando a gente pensa nessa frase? Perdão? Não. Deveis ser perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Isso é uma porrada na nossa racionalidade. Eu tenho que ser perfeito. Tá, mas o que é ser perfeito? É ser igual a Deus. Cara, eu levei 6 meses quando li essa frase, tentei entender e não consegui. Só que daí entra as coisas, daí a gente começa a buscar. Mas eu não acredito em Deus, não acredito em Jesus Cristo. Eu sou materialista, eu sou ateu. Tá, e o que diz o maior filósofo materialista? Nietzsche. O que Nietzsche diz sobre o objetivo de vida do ser humano? Naquele livro, assim falou Zaratustra, ele coloca: o homem é uma ponte entre o animal e o super-homem. Ou seja, nós estamos num caminho de transição para nos tornarmos super-homens. Ou homens perfeitos, não importa. E se nós olharmos todos os filósofos, Buda, o que Buda disse? Todo mundo tem dentro de si um Buda, ou seja, um ser iluminado. Uhum. Então, ser iluminado é o ser perfeito, Jesus Cristo. Só que, para ser perfeito, para se tornar um super-homem, nós temos que melhorar a nossa saúde. É o primeiro passo, o primeiro degrau da escada. Se não melhorar a saúde, não vai funcionar. E à medida que vai melhorando a saúde, a gente sente uma necessidade inerente de ajudar outras pessoas a melhorar a saúde também. Os teus pacientes que melhoram, eles vão lá na família e dizem assim, não, tem que fazer isso, fazer aquilo. E a família diz, tão chato, tu fica atrás do doutor Samuel. Não aguento mais ouvir falar esse nome. Vira militante. Porque se torna chato, é o chato da hora, porque ele está tão bem que ele quer ajudar as pessoas que estão bem. Então, isso é inerente à nossa evolução. Melhora a saúde, que é melhorar como ser humano. E eu acho que aqui está a salvação para esse mundo caótico que a gente está vivendo. Quanto mais pessoas desenvolverem a saúde física, mais pessoas vão desenvolver a saúde emocional, mental, social, ambiental e espiritual. Ou seja, nós estamos numa transição onde o ser humano, que vai terminar esse século, vai ser um ser humano completamente diferente do ser humano atual. A grande massa vai ser pessoas que vão estar olhando para o outro, olhando, em primeiro lugar, para si, me tornando um ser cada vez melhor. E, em seguida, olhando o outro como se fosse parte de mim. E nós somos parte. Somos, né? O nosso corpo tem lá 20, 30 trilhões de células que funcionam harmonicamente, funcionam super bem as nossas células do corpo. Nós temos só 7 bilhões de seres humanos. Por que não nos comportamos que nem as células e um queira funcionar harmonicamente com o resto e não ficar em simbiose? Em simbiose. E dependência, nós precisamos conviver conjuntamente. Não, mas nós somos separados. Como separados? Uma hemácia não é separada de todas as outras células do corpo, circula sozinha. Então a hemácia, eu circulo sozinho, vou me preocupar só comigo, não vou me preocupar com o resto. Assim nós parece que somos separados, temos uma vinculação muito grande com o outro. Então, defender saúde é defender uma civilização mais evoluída. E Bruce Lipton
Aquele que escreveu o livro Biologia da Crença, e agora lançou um outro, A Evolução Espontânea, defende muito intensamente isso. Quanto mais a gente pensa no ser humano evoluído, a gente pensa em alguém que compartilha seus conhecimentos e ajuda o desenvolvimento da humanidade. Ele fala muito do ser humano como um ecossistema, né? Isso, e isso que você está falando tem até... É porque às vezes a gente fala algumas coisas que pode dar margem ao hater escrever assim, pseudociência, como se a gente estivesse falando coisas que não tivesse comprovação científica, né? E eu fico com pena de quem escreve isso, porque tudo que a gente está falando e que talvez pareça uma coisa meio holística, né? Cara, hoje... O estudo da frequência, o estudo da vibração, né? É possível medir ondas. Então, a gente tem como prova científica que quando a saúde, o corpo saudável, ele vibra numa frequência. O corpo doente em outra frequência. E essas frequências, elas permitem as conexões, as interconexões. Quando eu estou doente, meu corpo está doentado, a minha frequência ela vai atrair o quê? Ela vai atrair... Semelhantes. Exatamente. Né? Problemas... Pessoas na mesma frequência. E é um tabuleiro que vai aproximando ou afastando, né? Então, aquela pessoa que chega para mim, assim... Por exemplo, mês passado eu atendi uma paciente que ela estava me contando sobre as últimas... Bom, inclusive, recentemente ela descobriu um câncer de mama, tá? Mas aí ela começou a me contar que ela estava sozinha e as últimas experiências com homens, assim, tentando namorar. E ela começou a me contar... do que os homens fizeram com ela, assim, relacionamentos extremamente abusivos, agressivos, agressão física, agressão verbal. E ela me contou de 4 relacionamentos, um atrás do outro, que foi péssimo. E eu falei para ela assim, meu amor, para tudo e te arruma primeiro. Porque se tu tá atraindo isso... Vai continuar atraindo. É porque a tua frequência tá atraindo isso. Teu corpo tá adoentado, né? Tá trazendo... E as pessoas não se dão conta disso, né? Que quanto mais saudável você estiver, melhor a tua frequência e tudo vai acontecer na tua vida, né? Promoção no trabalho, você, né, começa a aparecer amigos legais, né? Namorado melhor, pessoas que vão estar vibrando nessa mesma frequência. É a malha coletiva que as pessoas não se dão conta disso, né? E nós temos uma mente inconsciente inferior, eu chamo de inferior, negativa, extremamente sabotadora. Então nós temos aqui, tem um sabotador muito grande que ele é alimentado pela cultura social da doença, da velhice, da agressão, do medo. Do medo. Ele, por si só, ele vive isso. Mas nós temos também um guerreiro dentro do nosso lobo frontal anterior, aqui no lobo frontal. Porque aqui está o guerreiro, aqui está o conquistador, aqui está a consciência de entender as coisas. Eu tenho um teste que eu faço com todos os meus pacientes, de um ano para cá que eu venho fazendo. Eu digo assim, escreve tudo o que tu quer conquistar. Daí eles começam a escrever. Daí eu digo assim, tá, mas olha bem, tu está escrevendo o que tu quer conquistar ou o que tu quer te livrar? Não é o que tu quer te livrar, eu quero saber o que tu quer conquistar. E daí eles leem. Eu quero conquistar a cura da pressão alta. Eu quero conquistar o emagrecimento. Eu quero conquistar um sono melhor. Tudo isso é doença. Tu quer te livrar. Emagrecimento quer te livrar da obesidade. Um sono melhor é porque teu sono está ruim. Eu quero conquistar mais saúde. É porque tu tem menos saúde. Então, primeira coisa, tem que votar assim, eu quero conquistar alguma coisa. Eu quero conquistar a saúde perfeita. Aí eles começam a pensar diferente. Aí eu digo assim, me coloca no presente. Quando você diz eu quero conquistar, é futuro, nunca chega. Eu vou conquistar, futuro, nunca chega. Eu desejo, nunca chega. Futuro é futuro, nunca chega. O inconsciente não trabalha no futuro, o inconsciente trabalha no presente. Então, tu começa a tua frase assim, estou conquistando. E daí, então, primeira coisa, o que tu quer conquistar, escreve aí. Mas seja muito ambicioso. Estou conquistando mais saúde. Tá, o que é mais saúde? 0,1% é mais saúde? É. Então, para conquistar só 0,1%,
Ah, não, eu quero conquistar a super saúde. Ah, agora está ficando melhor. Daí eu falo de Jesus Cristo, da saúde perfeita. Falo do Nietzsche, do super-homem. Até porque, assim, um sonho grande e um sonho pequeno dá o mesmo trabalho. Meu trabalho. Sonho é grande. E aí, quando eles começam a focar nisso, eles começam a se afastar da doença. E daí eles começam E daí eu digo assim, agora, um dos 10 recursos, entre aspas, obrigatórios para a saúde é meditação matinal. Então, Sim. tem que fazer meditação matinal. Eu ensino a fazer... Mas isso não é pseudociência? Isso tem algum estudo que foi provado, doutor? Não. Será que tem algum estudo que fala isso? Tem um livro... Tu vai me perguntar... Vou te perguntar um livro depois. Tem um livro que todos vocês têm que comprar. Invista nesse livro. O Segredo está nos Telômeros. Esse livro foi escrito pela Elizabeth Blackburn, ganhadora do Prêmio Nobel de Medicina em 2009, e por uma associada dela que é muito boa, a Elissa Apple. É o livro todo mostrando que quando a gente controla a nossa mente, a mente desenvolve a saúde e chega até a aumentar telômeros. Depois eu posso até explicar o que é telômero. E eu quero que você fale do teu projeto, do teu estudo também. Essa é uma coisa que está muito motivadora para mim. E à medida que a única maneira para nós controlar a mente é olhar para a mente, não tem outra maneira. Se você não para olhar para a mente, como é que você vai controlar os pensamentos que vêm na mente? E para fazer isso tem que fazer um treinamento que é meditação. E meditação matinal, porque se você meditar de manhã cedo, o resultado vai ser benéfico até no sono noturno. Então é o melhor momento para meditar. E não tem nada de religião nisso aqui, é controlar pensamentos da mente. E você tem que controlar. Porque, eu faço meditação guiada. Tá, daí não é tu que está controlando, é uma voz maravilhosa que está controlando. E depois da meditação, eu digo, abra os olhos da meditação e faça a seguinte pergunta. O que eu vou fazer hoje para aumentar minha saúde? E escreve o que vier na mente. E daí eu já faço outra pergunta também. O que eu vou fazer hoje para melhorar o mundo que eu estou inserido? São as duas perguntas chaves que transformam um ser humano irracional num ser humano racional, no caminho do super-homem que diz o Nietzsche. Hoje você acordou e respondeu, para melhorar o mundo, eu vou gravar um podcast no canal do Samuel que vai gratuitamente chegar a milhares de pessoas, que é o que você está fazendo aqui. Ó, Na verdade, como eu sabia que vinha gravar, a resposta que veio junto ali, uma das primeiras, veio junto foi dar o teu melhor no podcast do Samuel para conseguir impactar alguma pessoa que vai assistir ou que vai ouvir esse podcast. Bom, já tá dando certo, então, tá? O papelzinho que você escreveu aí. E como é importante registrar, né? Escrever. A escrita, né? Ela funciona muito mais do que o pensamento. Não, essa técnica não funciona no pensamento. Tem que escrever. E a psicologia define isso como escrita expressiva. O que a gente consegue escrever e receber... Porque nós temos uma mente superior. Quem acredita em Deus diz que Deus está dentro de nós. Então, essa mente superior, ou Deus, se você acreditar... ele dá mensagens. Depois da meditação, o canal está aberto e começa a vir inspirações. Então, onde é que um grande escritor tira ideias? Dessa mente superior. Então, onde é que um artista tira a ideia daquele quadro lindo? Da mente superior a dele. Então, ele tem que acessar essa mente. E como é que se acessa a mente? Fazendo perguntas e escrevendo as respostas. Então, tem que escrever a pergunta e escrever a resposta. E daí, sim, aparecem coisas que são surpreendentes, como caminhos que aparecem na nossa vida. Eu gosto muito de pegar pacientes com depressão e usar aquele estudo que foi feito, agora até esqueci em que ano foi em 2010, não, 2000, é que o Covid ele mudou o tempo, né? 2012 ou 14, agora eu não me lembro. Que pegaram um grupo de pessoas depressivas e deram um caderninho, que era o caderninho da gratidão, onde essa pessoa, todo final do dia... ela deveria escrever 3 coisas pelas quais ela é grata, foi grata naquele dia, por 21 dias, que é o tempo, né, que promove o novo hábito. Só que não podia repetir, né? Eram sempre coisas novas. E naquele estudo, muitas pessoas, a maioria, falou, não tem como não repetir, né? Porque são 21 dias, vezes 3, né? Mas fizeram. Então foram lá, né? Eu sou grata por ter terminado viva meu dia de hoje, né? Sou grata
pela comida, sou grata pelo ar que eu respiro. E foi. E depois dos 21 dias, eram tudo pessoas que tomavam remédio para depressão, né? 40%, 60% das pessoas diminuíram a dose do remédio, 8% pararam de tomar remédio em 21 dias, assim, porque aquilo que a gente falou, né? Quando você aciona o centro da gratidão, só que registrar, né? Escrever, você começa a inibir o centro da tristeza, porque você não consegue ser triste quando você se dá conta que você é abençoado. São bênçãos na vida, né? Ter comida todo dia em casa. Pensa quantas pessoas morrem de fome por dia no mundo, né? Você ter um teto, quantas pessoas dormem nas marquises das ruas? Você ter uma coberta, quantas pessoas morrem de frio? E morre-se de frio ainda. Os idosos que morrem de frio dormindo na rua. Quando você começa a ver que você tem uma vida abençoada, meu filho, você não tem a coragem de se sentir triste. Não é coragem. O teu cérebro ele começa a ver, caramba, eu estava errado. Eu estava achando que minha vida era ruim. Eu fiz uma vez também uma experiência com isso. E os pacientes começaram, os participantes, na verdade, começaram a dizer assim, eu agradeci o sol bonito que tinha, e no outro dia eu agradeci a chuva maravilhosa, eu agradeci o calor, agradeci o frio. Assim. Eu fiz um outro que também foi muito interessante. Sai para a rua procurando as coisas belas. Encontra a beleza no teu entorno. Daí as pessoas dizem, eu vi uma flor desabrochando, eu vi uma árvore, eu vi um lixo, eu achei bonito aquele lixo, a disposição dos sacos de lixo ali. As pessoas começam a ver beleza no lixo, ou seja, o mundo é belo. O mundo, a gente tem que ser grato a esse mundo que nos faz viver tão bem, só que a gente nega essa vida boa, né? Mas aí é cérebro reptiliano que o tempo todo está tentando nos boicotar para sobrevivência. A sobrevivência não é você avaliar o belo, e sim o perigo. Esse sabotador que está aqui, ele só tem 2 objetivos. É o prazer imediato e o comodismo. Se eu tenho que levantar da cadeira, não. Poupar energia. E o prazer imediato, não importa o que vai acontecer depois. Cocaína, não importa que dê problema. Então, comer açúcar, não importa que vai subir insulina. É aquela coisa, o prazer momentâneo, né? Esse é o sabotador. Só que o sabotador é burro, ele apanha sempre do guerreiro, desde que o guerreiro lute. O problema é que a gente deixa o guerreiro adormecido e não luta contra o sabotador. Já tem aquele velha história do chefe indígena Cheyenne, tal, que estava falando com seu neto e dizia assim, todos temos dentro de nós 2 lobos que estão constantemente lutando. Um é o lobo ruim, o lobo mau, que faz agredir as outras pessoas, que te agride, que faz cometer ações erradas e tal. E o outro é o lobo bom, que ama as pessoas, que te eleva, que faz tu ter ações melhoradas. E estão sempre lutando. E o neto perguntou assim, qual que é o que ganha a luta? Aquele que você alimentar. Então, se a gente alimentar o negativo, hipertrofia. Se alimentar o positivo, hipertrofia. Então, desenvolver gratidão está alimentando o lobo bom. Olhar a beleza do mundo está alimentando o lobo bom. Fazer exercício está alimentando o lobo bom. Só que, na verdade, isso tudo nunca se publicou tanto sobre neurociência, né? A gente tem hoje um vasto conhecimento sobre caminhos neurais, sobre o que você está falando, né? De córtex pré-frontal, como acioná-lo, né? Simplesmente o fato de oxigenar o cérebro já é um gatilho para a gente acionar. Só que, em contrapartida, a gente está migrando para um modelo de mundo que ele cada vez mais te convida para viver no inconsciente, viver no cérebro reptiliano, que é a resposta amigdaliana, né, do ímpeto, né? Eu tomei um tapa, eu já devolvo um tapa, né? Eu não penso no que eu tô fazendo. E aí, quando a gente vem aqui e bate um papo sobre isso, como você está falando, o que acontece? A maioria das pessoas que está vivendo nesse modelo da sobrevivência imediata, da recompensa imediata, falam, cara, é muito bonito tudo isso, esse papo é muito legal, mas não dá, né? Não dá para viver no mundo atual assim. Por quê? Porque as pessoas, hoje, elas basicamente terceirizam tudo, né? E algumas coisas eu também terceirizo. Se o meu carro estraga, eu levo para o mecânico. Se o meu computador
dá bug, eu chamo o técnico de informática, eu formato ele, né? Eu tenho em casa uma pessoa que cozinha para mim, eu terceirizo a comida, mas eu terceirizo para quem eu confio, né? Não para qualquer um. Agora, tem coisas que a gente não consegue terceirizar, que é a nossa mente, né? A mente ela não pode ser terceirizada. Você não vai conseguir... eu vou no psicólogo, eu vou no coaching, eu vou no psiquiatra, eu vou tomar um remédio, né? Não existe esse autocontrole que exige, primeira coisa, vigilância, porque é vigiar e orar o tempo todo, né? O cérebro, com o passar do tempo, você tendo essa conduta vigil e atuante, você consegue fazer com que você seja menos vulnerável às situações que ele tenta te pregar a peça, mas ele sempre vai estar ativo, né? Então não é uma coisa que você vai olha só, 21 dias aqui agora, por exemplo, ou sei lá, 6 meses, eu cuidei, eu não reagi com agressividade, eu não pensei negativo. Agora eu tô pronto, agora a partir de agora vai ser sempre assim, né? Doce ilusão. Né? Então aí é que tá. A grande sacada é entender que terceiriza tudo que você puder na vida. Pode, né? Pode. Você, como eu disse, leva a roupa para lavanderia, para alguém lavar para ti, né? Agora, como que você terceiriza a musculação que você tem que fazer, né? A meditação que você tem que fazer? Não dá. Tem certas coisas que enquanto você não entender que você é o protagonista do teu destino, do teu futuro, e que isso é dever, obrigação tua, não tem como. Não tem como. Eu chamo isso de autogestão da saúde. Então, não tem como terceirizar a autogestão. É eu e a minha saúde, eu e minha mente, eu e o meu objetivo, eu e meus esforços da saúde. E isso aí traz resultados muito rápidos. No momento que a gente assume essa conduta proativa, em uma semana a gente já nota melhora no nosso corpo, na nossa mente, na nossa disposição. Mas se para de fazer, perde tudo. Volta ao nível anterior. É como tudo que você começa e não tem constância, né? Que é a palavra-chave, constância, né? E aqui entra um aspecto que é biológico. E aqui entra falar sobre o envelhecimento. Aos 30 anos, nós começamos a envelhecer. Ou seja, como se nós ligássemos uma escada rolante que desce aos 30 anos. E essa escada rolante começa a velocidade de 0,5% ao ano. E todos os anos vai aumentando a velocidade. Aos 40 anos é 1%, aos 50 é 1,5%, e a velocidade vai descendo, e você vai envelhecendo, vai perdendo capacidade física. Só que todos os animais fazem assim. Não tem um animal que consegue reverter, exceto nós, com o nosso raciocínio, com a nossa vontade. Então, eu posso subir a escada rolante que desce, aumentar minha força muscular, aumentar minha capacidade cardiovascular, melhorar meu sono, eu posso subir a escada. A escada está descendo numa velocidade, mas eu estou subindo numa velocidade maior. Aí chega num ponto, se eu tivesse parado, a escada estaria lá no 5º subsolo. Mas como eu subi, eu estou lá no térreo. Aí eu resolvo parar. Em 2 meses eu estou lá no 5º subsolo. É incrível, né? O tempo é implacável quando você para. Porque é uma história biológica, isso é um relógio biológico lá dentro da nossa mente que artificialmente a gente pode reverter. É artificial, não é natural. Não tem animal que reverte saúde, que melhora a capacidade física, a não ser treinado pelo homem. Quer dizer, um cavalo treinado pelo homem pode correr mais, mas ele por si só não vai querer correr mais, não vai fazer isso. E essa noção de que é para sempre, ela tem que ficar muito clara. Por exemplo, acha que o Papa não tem um sabotador muito grande? Ele deve ter um capeta do lado dele aí enorme para ser onde ele chegou. O Dalai Lama. O Dalai Lama não tem tentação. Não tem a tentação nossa de comer doce, talvez. Ou tem, não sei. Mas a tentação dele é muito maior, é num nível mais sutil. A tentação, o sabotador, vai estar sempre, faz parte do ser humano. Só vai embora quando atinge a perfeição. Atingiu a perfeição? Tá, vai embora. Agora terminou a minha jornada. Acabou, era isso que tinha que fazer por aqui. Isso que você fala é a maior guerra diária que a gente enfrenta, né? É o anjinho e o demôniozinho, né? O tempo todo. Porque eu
cara, eu mudei minha vida drasticamente em muitos aspectos. E, obviamente, tem certas coisas que eu já adormeci em mim. Por exemplo, comida, né? Comida é uma coisa... Coisas que eu gostava de comer, que eu gostava não, que eu era dependente, né? Pizza. Fritura. Eu fritava até o feijão, se eu pudesse. Se eu pudesse comer feijão frito, tudo que puder. Eu chegava a comer um prato de só fritura. Eu botava assim, polenta frita, batata frita, bolinho de queijo frito, tudo que era frito. Aí no cantinho ali tinha um peito de frango, assim, sabe? E a fritura, hoje, claro, envolve também reprogramação de paladar, de cheiro, tudo, né? A fritura, ela me desperta náusea, ânsia de vômito. Eu fico mal se eu sinto o cheiro. Até teve um caso bem recente, assim, que fui convidado por um laboratório como é que chama? De maconha medicinal, assim, né? Cannabis. Isso. E eles fizeram um evento para médicos e tal. E o evento foi num restaurante asiático. E aí tinham ali 30 médicos, fecharam uma salinha, botaram um neurologista maravilhoso ali para palestrar e tal. Só que o restaurante, eles fecharam um pacote de coisa e eles botaram na frente para a gente ser petiscos, assim. E tinha camarão frito, aí tinha uns rolinhos primavera com camarão dentro. E, cara, acredita que eu não consegui nem curti a apresentação toda por causa do cheiro daquilo. E eu não queria ir embora, porque o organizador do evento, me convidou, muito amigo e tal. Eu quis prestigiar, mas eu não consegui prestar... Olha o nível que chegou, hein? Antigamente, talvez eu não conseguisse prestar atenção porque eu queria comer. Agora eu não consegui porque eu fiquei enjoado, fiquei extremamente embrulhado, sabe? E essas coisas eu consegui conquistar. Mas isso para mim já é uma coisa irreversível e eu não tenho que me controlar para evitar aquilo ali. A comida para mim foi algo que mudou. Uma coisa que os pacientes sempre perguntam assim, mas eu vou abrir mão dessas coisas gostosas? Para sempre. Dos doces e tal. Aconteceu há 15 ou 20 dias atrás, minha esposa, veio uma amiga dela com o marido e se hospedaram na minha casa, lá em Garopaba. E a minha esposa recebeu como eles gostariam de ser recebidos. Com café da manhã, com pão, com coisa que não tem na minha casa. Com frios, com croissant. E eu fui lá, sentei junto ali. Eu normalmente não tomo café da manhã, mas naquele dia eu preparei um ovo mexido e comecei a ficar conversando junto. Pessoas muito amorosas, muito queridas e tal. Mas lá pelas tantas, eu comi o croissant. E daqui a pouco eu peguei lá um pedacinho de pão e fiz um micro sanduíche. Quando eu terminei de comer, caiu a ficha, vou passar mal. E dito e feito, eu fiquei 3 horas mal. Refluxo, eu fico enjoado. Eu me dá um refluxo. E daí, no meio-dia, o almoço tradicional lá de casa, que daí não tinha... porque o almoço é diferente, é mais fácil de fazer. Então, tinha lá um pratão de salada, múltipla salada, tinha peixe e tal. E não tinha carboidrato, não tinha feijão e arroz, não tinha nada de carboidrato. E daí, eu comi um pratão de salada e disse assim, como é gostosa com a salada! A gente muda o paladar e o corpo começa a vibrar com aquilo. Então, se você pensa que hoje pizza é a comida dos deuses, quando você comer um peixe, uma salada variada, você vai entender o que é a comida dos deuses. Porque na verdade a gente reprograma, né? É uma reprogramação de papila gustativa. Hoje tenho certas coisas que me fazem salivar quando eu imagino, no mesmo nível que eu salivava quando eu imaginava comer batata frita. Isso é genético, né? É nutrigenético. Lógico. Porque como é que os nossos ancestrais viveram há 100 mil anos atrás? Caça, pesca, coleta. Só isso, não tinha grãos, não se existia fruta, era muito difícil. Não, mas tinha Nutella, eles comiam muita Nutella, nuggets e bisnaguinha. Eu acho que tinha, não tinha, será não? E cheio de mel ali. Geleia. É incrível, né? Isso tá na nossa genética. É no nosso DNA. Então, quando a gente come um alimento desses,
o nosso DNA se sente feliz e libera neurotransmissores da felicidade. Quando a gente come a porcaria, a gente envenena o nosso corpo, envenena as papilas gustativas e tal. Então não é ruim ter uma alimentação saudável. Pelo contrário, é extremamente agradável, nos torna pessoas mais felizes. Mas isso precisa a pessoa insistir em passar pela fase mais difícil. 15 dias. Que é a fase do se libertar, né, daquele vício, daquela dependência, aquela coisa da papila gustativa, que, né, glutamato monossódico, sal refinado, açúcar, as farinhas brancas, né, elas geram uma sensação que eu falo assim pro paciente. Muita gente chega e fala, cara, mas eu amo chocolate, eu amo pão. Digo, olha, na verdade, tem alguma coisa errada aí, né? Porque geralmente eu atendo muito casal. Aí eu falo assim, dona Joana, o que você sente pelo teu marido? Eu amo ele. Bom, então já tem um erro aí que você nivelou o chocolate e o teu marido está no mesmo patamar de amor. O primeiro erro já está aí. Ou esse cara não vale nada, ou é o chocolate que você está enaltecendo tanto. Mas e se eu perguntar para você, se eu perguntar assim, se eu te disser que eu vou te separar do teu marido, nunca mais você vai ver ele, qual é o sentimento que brota no teu coração? Me define em uma palavra. Tristeza. Então tá, você já tem um grande ponto. Legal. Porque se algo que você ama, ao se sentir distante, você tem tristeza, se você falar que ama chocolate e eu tirar de ti, a primeira coisa que vai vir aqui é tristeza. Então vamos ressignificar. Você não ama chocolate. Vamos falar as palavras certas. Você tem uma dependência química dopaminérgica no córtex teu aqui, gustativo, que faz com que você sinta um prazer enorme quando consuma isso, tá? A mesma coisa que um usuário de cocaína sente, de crack, de nicotina, de qualquer coisa assim. Porque se tu não ressignificar isso na tua vida, entender o real sentimento que você tem, é triste largar. É triste, é tristeza que brotou na tua mente, né? Então isso é a primeira coisa. Mas, na verdade, eles não amam chocolate. Eles amam aquela gordura que tem ali. Gordura com açúcar, é a combinação que dá o maior barato. Agora, prove um chocolate 100%. Aquele chocolate extremamente amargo. Mas não mastigue chocolate. Quebra um quadradinho em 10 pedacinhos, coloca na boca. Deixa derreter. Sinta o verdadeiro sabor do cacau. Não pode mastigar, porque se mastigar fica amargo. Mas degustar é o... Então... Eu recomendo que meus pacientes, meus participantes, degustem chocolate. Então, eu mesmo pego uma barrinha, quebro em 10 pedacinhos, deixo do lado, ponho na boca. Estou trabalhando, daqui a pouco ponho um outro pedacinho na boca. É um antioxidante extremamente importante. E neuroprotetor, né? Sim, maravilhoso. Doutor Onal, sabe que existe um ditado que diz assim, tudo que é bom dura pouco? Eu estou revivendo aqui esse ditado porque o Adriano já parou ali, já nos E tá tão bom esse papo que assim, você... Tô me sentindo em casa. Que bom, porque aqui é a sua casa. Eu quero deixar o convite estendido para tua próxima passagem aqui por Porto Alegre. Você só mandar uma mensagenzinha e falar, tô aí e quero passar no estúdio para gravar mais. Porque a gente o teu conhecimento aqui, ele merece uma série de podcasts, né? A gente tem que te trazer mais vezes aqui. Nós podíamos fazer um focado em ser um longevo saudável. Pronto. Eu sou contra a velhice. Eu sou contra o velho. Assim como eu sou contra o câncer, eu sou contra a pressão alta, eu sou contra a diabetes. A velhice não é o contrário de ser jovem. O contrário de ser jovem é idoso. Isso. O velho é aquele que está caindo os pedaços. Sapato velho tem que pôr no lixo. Carro velho é aquele que está caindo os pedaços. O velho não serve para nós. Então, não seja uma pessoa velha. Seja antiga. Seja um idoso saudável. Um carro antigo, ele não é um carro velho. Não, ele pode estar velho. A gente imagina ele brilhoso. Um sapato antigo, a gente não imagina aquele sapato lá. Eu adoro coisa antiga, adoro retrô. Seja uma pessoa retrô. Então, nós podemos, sim, chegar a idades muito avançadas com saúde, sem ser velho, sem ter degeneração, sem ter as doenças que acompanham a velhice. Então, isso é um assunto que... Pronto. Já anota aí, Adriano. Anota aí.
Bom, antes de finalizar, a gente tem aquele quadrinho aqui, né? Que você já sabe do livro. Você já até indicou o livro, né? Já até indicou. Como é o nome do livro mesmo que você falou? O segredo está nos telômeros. Está nos telômeros. Adriano, bota aqui abaixo aqui o link para o livro. Quero dar outro. Quantos você quiser. Do David Sinclair, A Arte de Viver. A Arte de Viver. Baita livro. Tem que ler esse livro, porque ele mostra que Ele começa o livro dizendo que você pode escolher se quer envelhecer ou não quer envelhecer. Envelhecimento é uma opção. Então, o David Sinclair, ele está sempre na lista dos prêmios Nobel, mas dia menos dia ele vai ganhar. Ele é um geneticista de Harvard, então é gente que tem base. Então, a Elizabeth Blackburn e o David Sinclair, eu acho que seriam os 2 livros que eu recomendaria. E teria mais vários, mas fica nesses 2 e no próximo podcast. Eu estou me escalando já, ó. Eu já aceitei. Não, mas não fala o próximo, fala os próximos. Os próximos. Dá para fazer uma série aqui com você, porque hoje em dia, ainda por cima, você está atendendo pouco, está te sobrando tempo de sobra para estudar, virou uma usina aqui de conhecimento. Então, Adriano, 10 episódios com o Dr. Uronal aqui, vamos combinar, e vai ser pouco, né? Sobra. A gente pode fazer temáticos, né? Pode ser. E filme, doutor? Algum aí que você ache interessante indicar aqui para o nosso público? Olha, tá pensando, tá buscando. É mais ler do que assistir filme. Ou algum documentário bacana também nesse nível. Fico devendo essa. Bom, deu 2 livros, então super, já ficou no lugar do filme. Onde eu gravo as lives é o meu gabinete. Eu já vi, só tem livro lá. E aqui à direita, se vocês olharem bem no cantinho de baixo ali, tem 3 pilhas de livro que eu estou lendo. Claro que eu não estou lendo todos, mas eu olho para aquilo ali e não tenho vontade de ver televisão. Não. Eu desço. Minha esposa agora pegou uma mania de assistir séries coreanas. Ela então eu desço, termino desço, sento na sala com ela e pego o livro e fico lendo, conversando com ela e tal, e ela vendo a série coreana. Então eu praticamente não vejo televisão, exceto para ver filme de terror. Você gosta? Sim, hoje tem filme de terror na televisão. Jogo do Inter. Vai ter. Pô, eu gosto tanto que eu nem sabia, porque o futebol eu nem acompanho, sabia? Esse é um dos pecados que eu cometo. Eu não gosto. Aliás, eu gosto do esporte, futebol, mas daí quando isso, há muitos anos atrás, se tornou um negócio, e um negócio que eu não acho legal, assim, entendeu? Então eu parei de... É uma coisa bem irracional. Parei de contribuir com isso. Gosto do jogo, né? Gosto de jogar, gostaria de assistir, mas aí você vê aquela coisa assim... É um incentivo a algo que eu não sei, eu não acho... Eu gostaria de ver professores, bombeiros e policiais ganhando R$400 mil por mês. Eu adoraria, eu incentivaria isso, sabe? Um professor. O dia que a gente tiver um professor bem reconhecido, ganhando bem, aí eu acho que o mundo tem chance de mudar, de melhorar, entendeu? Eu sou um incentivador disso, né? As profissões que deviam ser... Eu, por exemplo, achei o máximo uma arte que eu vi num cartoon, assim, porque geralmente as pessoas, vê um artista, quero bater uma foto com um artista, bater uma foto com um jogador de futebol. Aí tinha um casal, assim, e aí o senhor olhou para a esposa e falou, amor, bate uma foto. Entregou o celular para ela e correu abraçar um gari. E falou, bate uma foto, né? Porque aqui tá a pessoa que merece o reconhecimento. Mantém a cidade limpa. Eu defendo isso. Lindo essa. Bom, meu querido, muito obrigado por estar aqui dispondo do teu tempo e de algo talvez tão precioso, não, um pouco menos precioso, porque o tempo é o mais precioso a gente tem, mas o teu conhecimento está batendo taco a taco ali, as 2 coisas mais preciosas que você tem para oferecer para o mundo hoje, e você veio aqui nos doar isso. Então, sou grato, agradeço demais, isso aqui é a tua casa, você vem quantas vezes quiser. Aliás, me usa que eu não gasto, o quanto que você quiser. E assim, de verdade, parabéns por tudo que você está fazendo, porque você, como a gente falou, né? Você hoje é um cara que tem mais tempo disponível, né? Saiu um pouco do consultório e você está usando esse teu tempo precioso para gerar conteúdo que possa mudar o mundo. Ou seja, quando você partir daqui, desse plano, dessa experiência...
o mundo se tornará um lugar muito melhor por tudo que você está deixando aqui. Então, acredito que esse é o teu propósito, acredito que o teu Ikigai ele está completinho, os quatro pilares aí você encontrou, porque você ama isso que você faz, né? Isso é ainda o que te dá dinheiro, isso é a tua missão e isso é a tua paixão. Então, você está pleno. Por isso que a gente vê esse brilho no olho quando a gente te dá o microfone ou sem microfone. A gente fala, fala alguma coisa aí sobre saúde. Você começa a cuspir conteúdo com muito prazer, com muito amor e com muita felicidade. Então, parabéns por tudo que você está fazendo aí, pela pessoa, pelo médico que você se tornou, que você realmente é um médico útil para a sociedade. Essa é a minha função hoje e, na verdade, eu fico muito feliz de estar aqui contigo porque tu está seguindo o mesmo caminho. Nós estamos em caminhos paralelos. A frequência. Estamos indo para o mesmo objetivo e nós temos responsabilidade com a nossa palavra. Então, nossa palavra é importante. Então. E essa palavra não é palavra nossa, né? É uma palavra que a gente está sendo mensageiro. Transmitindo. Muito bem. Quero agradecer demais, então. Agradecer você também, que participou aqui até o final. Aliás, mas não foi difícil, né? Tava gostoso demais esse bate-papo. Mas, enfim, obrigado de coração. Se não tiver inscrito no meu canal, se inscreva, aciona o sininho para receber alerta de novos vídeos todas as semanas aqui para você. Agradecer também de coração o pessoal da Aqualive Group que está incentivando, patrocinando esse nosso episódio de hoje. Lembrando também que abaixo desse vídeo, além dos links aqui dos livros que o Dr. Uronal nos indicou, você também tem um link onde você pode acessar, se inscrever e passar a fazer parte de um grupo VIP de pessoas que recebe conteúdo gratuito e exclusivo semanalmente aqui do meu canal. Então, pessoal de casa, fica aqui o nosso muito obrigado.